Porque você continua adiando aquilo que sabe que mudaria a sua vida. O que realmente está acontecendo dentro de você quando a mente diz depois, mesmo quando o coração sabe que deveria ser agora? Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que começaria amanhã? E quantos desses amanhãs realmente chegaram? Existe uma tensão silenciosa dentro de muitas pessoas. Uma espécie de batalha invisível. De um lado, o desejo de agir, de crescer, de construir algo significativo. Do outro, uma força estranha que paralisa, que adiar, que faz você olhar para aquilo que precisa fazer e simplesmente não fazer. As horas passam, os dias escorrem, e aquela tarefa continua ali esperando. Mas e se o problema não for a falta de motivação? E se o problema for algo mais profundo? Algo ligado à forma como você interpreta o mundo, o esforço, o medo e até o próprio prazer. Epicuro, o filósofo frequentemente mal compreendido, dizia algo que atravessa os séculos como um sussurro de lucidez. Aquele que não se contenta com pouco, nunca se contentará com nada. Essa frase parece falar sobre desejos materiais, mas ela também fala sobre algo mais profundo. Ela fala sobre inquietação, sobre a mente que nunca descansa, sobre a mente que transforma até as tarefas simples em montanhas impossíveis. Pense por um momento. Quando você evita uma tarefa, o que realmente está evitando? O trabalho? Ou o desconforto que você imagina sentir? Porque, na maioria das vezes, não é a tarefa que pesa. É o pensamento sobre ela. É a história que sua mente conta. Vai ser difícil. Não vai ficar bom. E se eu falhar? E se julgarem? E então, quase sem perceber, você entra em um jogo silencioso com sua própria mente. Um jogo onde o prêmio é a falsa sensação de conforto. Você se distrai. Você adia. Você promete que depois fará melhor. E por alguns minutos, parece funcionar. O desconforto desaparece. Mas apenas por um tempo. Porque a tarefa continua lá. E agora, além dela, existe algo novo. Culpa. Ansiedade. A sensação incômoda de que você está traindo algo dentro de si. Epicuro compreendia profundamente essa dinâmica da mente humana. Ele sabia que grande parte do sofrimento humano nasce de desejos mal compreendidos e medos exagerados. Por isso ele dizia: não estrague aquilo que você tem desejando aquilo que não tem. Mas existe uma interpretação ainda mais sutil dessa ideia. Às vezes aquilo que você não tem é apenas a coragem de começar. E aquilo que você tem é exatamente o suficiente para dar o primeiro passo. Mas a mente resiste. Porque a mente humana tem uma habilidade extraordinária de imaginar cenários. Ela imagina fracassos, constrangimentos, imperfeições. E então começa a evitar tudo aquilo que possa trazer qualquer tipo de dor. Isso, em psicologia, é conhecido como mecanismo de proteção. Sua mente tenta te proteger do desconforto. Mas existe um problema nisso. A mente não diferencia bem perigo real de desconforto imaginado. Para ela, escrever um texto difícil, iniciar um projeto, fazer uma ligação importante, pode parecer tão ameaçador quanto fugir de um predador. E então ela ativa o mesmo mecanismo ancestral. Evitar, adiar, fugir. Só que aqui está a ironia. Aquilo que você evita cresce. Carl Jung observou algo muito semelhante quando escreveu: aquilo a que você resiste persiste. Quanto mais você evita uma tarefa, maior ela se torna na sua mente. Ela começa pequena, mas alimentada pela imaginação, vira um monstro. E o monstro cresce. Cada dia de adiamento o torna mais pesado, mais assustador, mais impossível. Epicuro tinha uma forma simples de desmontar esses monstros mentais. Ele ensinava seus discípulos a examinar os medos. Não fugir deles. Não dramatizá-los. Mas observá-los. Com calma. Com lucidez. Ele dizia:
Não devemos temer aquilo que, quando presente, não nos causa sofrimento. Pense nisso por um momento. Quantas coisas que você teme realmente são tão ruins quando acontecem? Quantas vezes você imaginou algo terrível e depois percebeu que não era tudo isso? Grande parte da procrastinação nasce exatamente desse exagero mental. Você imagina a tarefa como um peso imenso. Mas quando finalmente começa, descobre algo curioso. Não era tão pesado assim. A dificuldade estava mais na antecipação do que na ação. Epicuro acreditava que a vida boa não nasce da ausência de esforço. Ela nasce da ausência de sofrimento desnecessário. E muitas vezes o sofrimento desnecessário é criado pela própria mente. A ansiedade sobre o futuro. O medo da opinião alheia. O desejo de perfeição. Tudo isso cria tensão. E a tensão paralisa. Mas existe um antídoto simples. Não uma fórmula mágica. Não um truque milagroso. Apenas um pequeno deslocamento mental. Começar pequeno. Muito pequeno. Quase ridiculamente pequeno. Imagine que sua tarefa é escrever algo importante. Sua mente pode transformar isso em uma missão gigantesca. Mas e se o objetivo não fosse escrever tudo? E se fosse apenas escrever uma frase? Uma única frase? Epicuro valorizava profundamente os pequenos prazeres. Um pedaço de pão. Um copo de água. Uma conversa com amigos. Ele dizia que a verdadeira riqueza é aprender a desejar pouco. O mesmo princípio pode ser aplicado à ação. Quando você exige muito de si mesmo, cria resistência. Quando exige pouco, abre espaço para o movimento. É aqui que entra algo que hoje conhecemos como a regra dos 5 minutos. 5 minutos. A mente aceita isso. 5 minutos não assustam. 5 minutos não ameaçam. 5 minutos parecem leves. Mas existe algo curioso sobre o movimento humano. Uma vez que você começa, algo muda. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito Zeigarnik. Ele mostra que nosso cérebro tende a manter tarefas incompletas ativas na mente. Ou seja, começar cria uma tensão saudável. Uma vontade de continuar. O que antes parecia impossível começa a ganhar forma. A página em branco já não é mais tão vazia. O projeto já não parece tão distante. E algo novo surge. Impulso. Epicuro falava muito sobre a importância de remover obstáculos mentais para alcançar a tranquilidade da alma. Ele chamava isso de ataraxia. Um estado de serenidade. Uma mente que não está em guerra consigo mesma. Procrastinar é exatamente o oposto disso. É viver em conflito interno. Uma parte sua quer agir. Outra parte resiste. E esse conflito cria desgaste. Mas quando você começa, mesmo que por 5 minutos, acontece algo quase mágico. A guerra interna diminui. A mente relaxa. Porque agora existe movimento. E o movimento, por menor que seja, é sempre mais poderoso do que a estagnação. Talvez seja por isso que Epicuro dizia: é impossível viver uma vida agradável sem viver com sabedoria. Sabedoria, nesse contexto, não é acumular conhecimento. É compreender a natureza da mente. É perceber quando ela está criando fantasmas. É aprender a agir apesar deles. E aqui surge uma pergunta importante. O que realmente está em jogo quando você procrastina? Não é apenas uma tarefa. É algo maior. É a relação que você tem com o seu próprio potencial. Cada vez que você evita aquilo que sabe que precisa fazer, algo dentro de você enfraquece. Não externamente, mas internamente. A confiança em si mesmo diminui. A mente começa a acreditar em uma história perigosa. Eu não consigo. Mas essa história raramente é verdadeira. Na maioria das vezes você não tentou o suficiente. Ou tentou grande demais. O segredo não é intensidade. É consistência. 5 minutos hoje. 5 amanhã. Pequenos passos. Epicuro acreditava que uma vida feliz não nasce de grandes explosões de prazer. Ela nasce da soma de momentos simples. Da ausência de tormento mental. Da leveza.
A ação pequena tem esse poder. Ela não pesa. Ela flui. E lentamente, quase imperceptivelmente, começa a transformar algo profundo dentro de você. Porque cada pequena ação envia uma mensagem silenciosa para a mente. Uma mensagem poderosa. Eu ajo. E essa identidade muda tudo. Você deixa de ser alguém que apenas pensa e passa a ser alguém que se move. Mas ainda existe algo mais profundo que precisamos entender. Algo que está na raiz de grande parte da procrastinação. O medo de errar. Esse medo aparece disfarçado. Às vezes como perfeccionismo. Às vezes como planejamento infinito. Às vezes como espera pela motivação ideal. Mas no fundo, é apenas medo. Epicuro tinha uma visão libertadora sobre isso. Ele dizia que não devemos temer aquilo que não depende completamente de nós. O resultado de uma ação raramente depende apenas de você. Mas a ação, essa sim depende. Quando você entende isso, algo muda. Você para de medir sua vida pelos resultados. E começa a medi-la pelas ações. Você escreve porque escrever é o passo certo. Você começa porque começar é o passo certo. Não porque tem garantia de sucesso, mas porque é assim que a vida avança. Passo após passo. Respiração após respiração. A mente moderna vive obcecada por grandes conquistas. Mas Epicuro ensinava algo muito diferente. Ele ensinava a arte da simplicidade. A arte de viver sem excesso de medo. Sem excesso de desejo. Sem excesso de tensão. E essa filosofia, curiosamente, pode ser a chave para desbloquear algo que muitas pessoas procuram desesperadamente. Produtividade com paz. Não produtividade frenética. Não produtividade ansiosa. Mas produtividade serena. Aquela que nasce de uma mente tranquila. Uma mente que sabe que não precisa conquistar o mundo hoje. Precisa apenas dar o próximo passo. E talvez seja isso que você precise ouvir neste momento. Não precisa resolver toda a sua vida agora. Não precisa terminar tudo hoje. Não precisa provar nada para ninguém. Apenas comece. 5 minutos. Uma linha. Um pequeno gesto. Porque às vezes a transformação mais profunda começa assim. Quase invisível. Quase silenciosa. Mas poderosa o suficiente para mudar a direção inteira de uma vida. E no próximo passo dessa jornada, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos entender por que dividir a vida em pequenas partes pode libertar sua mente da ansiedade, como a ação cria motivação, e não o contrário, e como a filosofia de Epicuro pode transformar a maneira como você trabalha, pensa e vive. Você já percebeu como algumas tarefas parecem gigantescas quando estão apenas na sua mente, mas se tornam estranhamente simples quando finalmente começam? Existe algo curioso no funcionamento da mente humana. Quando olhamos para algo grande demais, a imaginação entra em ação. Ela amplia, distorce, complica. Um projeto vira um peso. Uma decisão vira um labirinto. Um simples começo vira um desafio que parece exigir uma força que você acredita não ter. Mas será que o problema está realmente na tarefa? Ou na maneira como você a observa? Epicuro compreendia profundamente esse mecanismo. Ele sabia que grande parte do sofrimento humano não nasce das coisas em si, mas das interpretações que fazemos delas. Por isso ele dizia: não é o que temos, mas o que desfrutamos que constitui nossa abundância. Essa frase costuma ser entendida como um ensinamento sobre riqueza e prazer. Mas ela também pode ser entendida como um ensinamento sobre ação. Porque a abundância da vida não está nas grandes conquistas imaginadas. Ela está nos pequenos movimentos reais. A mente humana tem uma tendência curiosa. Ela prefere imaginar grandes mudanças em vez de realizar pequenas ações. É mais confortável sonhar com um futuro extraordinário do que dar um passo simples no presente. Mas essa preferência cria um problema. Quanto maior a imagem do futuro, maior o peso do começo.
E então você se vê parado, olhando para uma montanha que, na verdade, só existe porque foi construída pela sua própria mente. Epicuro ensinava que a serenidade nasce da simplicidade, não da complexidade, não do excesso. A simplicidade é a arte de olhar para aquilo que parece grande e devolvê-lo ao tamanho real. Pense em uma montanha. Se você olhar para ela de uma vez, ela parece impossível. Mas quem realmente escala montanhas sabe de algo muito importante. Ninguém escala uma montanha inteira. As pessoas escalam passos. Um passo, depois outro, depois outro. A montanha só existe quando você olha para o todo. Mas quando você olha para o caminho imediato, ela desaparece. Existe apenas o próximo passo. Essa é uma das chaves mais profundas para quebrar a procrastinação. Não olhar para o todo, olhar para o próximo movimento. A mente moderna, porém, foi treinada para fazer exatamente o contrário. Ela pensa em resultados gigantescos, objetivos grandiosos, planos perfeitos, e então se sente esmagada pela própria ambição. Epicuro não defendia uma vida pequena. Ele defendia uma vida clara. Uma vida onde cada ação tem proporção. Onde o desejo não se transforma em tirania. Ele classificava os desejos humanos em 3 tipos. Os desejos naturais e necessários. Os desejos naturais, mas não necessários. E os desejos vazios. Essa distinção é uma das ideias mais poderosas de toda a filosofia epicurista. Porque ela revela algo essencial. Grande parte da ansiedade humana nasce da perseguição de desejos vazios. Desejos que não trazem verdadeira paz. Desejos que nunca se satisfazem. Desejos que apenas aumentam a inquietação. Quando isso acontece, até as tarefas simples se tornam pesadas. Porque a mente começa a tratá-las como provas. Provas de valor. Provas de sucesso. Provas de identidade. E então algo simples como escrever um texto ou iniciar um projeto passa a carregar um peso psicológico enorme. Não é mais apenas uma tarefa. Agora é um julgamento. Agora é um teste. Agora é uma ameaça ao ego. E é exatamente por isso que tantas pessoas travam. Não porque são incapazes, mas porque estão tentando começar carregando o peso de algo que deveria vir muito depois. O resultado. Epicuro ensinava algo libertador. Ele dizia que a felicidade não depende de conquistas extraordinárias. Ela depende da ausência de perturbação na alma. A tranquilidade. Ataraxia. Esse estado de calma interior não aparece quando você conquista tudo. Ele aparece quando você remove aquilo que perturba a mente. E uma das maiores perturbações é a expectativa excessiva. Quando você exige demais de si mesmo antes mesmo de começar, cria tensão. E a tensão paralisa. Mas existe um antídoto simples para isso. Dividir. Reduzir. Simplificar. Imagine novamente aquela tarefa que você vem evitando. Agora faça algo diferente. Não pense nela como um todo. Pense nela como um conjunto de pequenas ações. Se o objetivo é escrever algo grande, comece escolhendo apenas o tema. Se o objetivo é organizar algo complexo, comece organizando apenas um pequeno espaço. Se o objetivo é mudar sua vida inteira, comece mudando apenas a próxima hora. Epicuro acreditava que a vida boa se constrói através de escolhas conscientes. Pequenas escolhas, mas constantes. Cada escolha molda a alma. Cada ação molda a identidade. A psicologia moderna confirma algo muito semelhante. Existe um princípio conhecido como ativação comportamental. Ele mostra que muitas vezes a ação vem antes da motivação, não depois. Isso contradiz aquilo que muitas pessoas acreditam. A maioria espera sentir vontade para começar. Mas a vontade raramente aparece primeiro. Ela aparece depois do movimento. Depois que você começa. Depois que a mente percebe que a tarefa não é tão ameaçadora quanto imaginava. Epicuro compreendia algo muito parecido quando falava sobre os medos humanos. Ele dizia: se quer tornar um homem rico, não lhe acrescente riquezas,
mas diminua seus desejos. A mesma lógica pode ser aplicada à ação. Se você quer se tornar alguém que age, não aumente a pressão. Diminua o peso do começo. Quando você reduz a exigência inicial, algo muda. A mente relaxa. O corpo se move. E então acontece algo curioso. O movimento começa a gerar prazer. Não o prazer superficial da distração, mas um prazer mais profundo. O prazer da coerência interna. O prazer de sentir que você está alinhado com aquilo que sabe que deve fazer. Epicuro valorizava profundamente esse tipo de prazer. Ele não defendia excessos. Ele defendia prazeres simples, estáveis, duradouros. E um desses prazeres é a sensação de progresso. Pequeno, mas real. Cada pequena tarefa concluída cria uma sensação de ordem interna. Uma sensação de clareza. Uma sensação de leveza. É como arrumar um quarto que estava bagunçado. De repente o espaço respira. A mente também respira. Por isso Epicuro cultivava a amizade, a simplicidade e a reflexão diária. Ele acreditava que a mente precisa de clareza para permanecer tranquila. E a ação, curiosamente, ajuda a criar essa clareza. Porque agir reduz o ruído mental. Quando você está apenas pensando, milhares de possibilidades aparecem. Mas quando você começa a agir, o campo se estreita. Existe apenas aquilo que está sendo feito agora. Esse é um dos segredos que muitas pessoas descobrem tarde demais. Pensar demais paralisa. Agir simplifica. Epicuro aconselhava seus discípulos a refletirem diariamente sobre a própria vida. Não para se culpar, mas para observar. Para aprender. Para ajustar o caminho. Ele sabia que a sabedoria não nasce de grandes revelações repentinas. Ela nasce da prática constante de observar a si mesmo. Perguntar: por que estou evitando isso? O que realmente temo? Esse medo é real ou imaginado? Essa tarefa realmente exige tanto quanto minha mente diz? Ou estou ampliando algo simples? Essas perguntas têm um poder extraordinário. Elas iluminam a mente. E uma mente iluminada se move com mais leveza. Porque percebe quando está criando obstáculos desnecessários. Epicuro dizia algo profundamente libertador. A morte não é nada para nós. Ele dizia isso para libertar as pessoas do maior medo humano. Mas essa frase também nos lembra de algo importante. A vida é limitada. O tempo é precioso. E cada dia que passa sem movimento é um pedaço da vida que se dissolve. Não em tragédia, mas em desperdício silencioso. E não existe sofrimento maior do que olhar para trás e perceber que você passou anos preso em pensamentos que nunca precisaram existir. Mas aqui está a boa notícia. A mente pode aprender. Ela pode desaprender medos exagerados. Ela pode descobrir que agir não é tão difícil quanto parecia. Tudo começa com algo simples. Dividir. Reduzir. Começar pequeno. Talvez hoje você não precise mudar toda a sua vida. Talvez precise apenas dar o próximo passo. E quando você dá esse passo, algo curioso acontece. O próximo passo fica mais fácil. E depois outro. E depois outro. De repente, aquilo que parecia impossível se torna apenas um caminho. Um caminho feito de passos simples. Passos que qualquer pessoa pode dar. Inclusive você. Mas ainda existe algo mais profundo que precisamos compreender. Algo que transforma completamente a maneira como lidamos com esforço, disciplina e realização. Existe um mito poderoso na mente moderna. O mito da motivação. A crença de que primeiro precisamos sentir vontade, para depois agir. No próximo momento dessa jornada, vamos questionar esse mito. Vamos entender por que a ação cria motivação e não o contrário. E como a filosofia de Epicuro pode revelar uma forma mais leve, mais humana e mais serena de viver, produzir e evoluir. A maioria das pessoas acredita que viver bem significa acumular mais. Mais experiências, mais reconhecimento, mais conquistas, mais segurança.
A lógica do mundo moderno é simples e sedutora. Se algo falta, adquira. Se há desconforto, preencha. Se existe silêncio, distraia-se. Mas Epicuro via nisso um grande engano. Para ele, o problema da vida humana não está na falta de coisas, mas no excesso de desejos desordenados. Quando a mente aprende a desejar tudo, ela perde a capacidade de descansar. E assim nasce uma inquietação constante, uma espécie de sede que nunca termina. Não importa quanto você alcance, sempre haverá algo mais logo adiante. Um novo objetivo. Uma nova comparação. Uma nova expectativa. É como correr atrás do horizonte. Quanto mais você avança, mais ele se afasta. Epicuro observou esse padrão há mais de 2000 anos e percebeu algo que continua sendo profundamente atual. Não é o mundo que torna a vida pesada, são os desejos que não sabemos governar. Porque desejar não é o problema. O problema é desejar sem consciência. Desejar aquilo que nunca poderá trazer paz. Desejar aquilo que depende completamente da aprovação, do reconhecimento ou da instabilidade do mundo externo. Esse tipo de desejo transforma a vida numa permanente tensão. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver numa espécie de espera contínua. A vida deixa de ser agora. Ela passa a existir sempre no futuro. Quando eu tiver, quando eu conseguir, quando eu chegar lá. Mas Epicuro fazia uma pergunta silenciosa e desconcertante. E se esse lá nunca chegar? Quantas pessoas passam décadas perseguindo uma imagem de felicidade que sempre parece um passo adiante? Quantas pessoas vivem acreditando que a paz virá apenas depois de resolver tudo, conquistar tudo, provar tudo? Essa lógica cria uma armadilha invisível. Porque a vida não acontece no momento da conquista. Ela acontece no caminho. E quando você condiciona sua paz a um resultado futuro, você transforma o presente em um lugar de carência. O agora passa a parecer insuficiente, sempre incompleto, sempre provisório. E então surge aquela sensação estranha de estar vivendo, mas não totalmente presente na própria vida. Epicuro chamava isso de forma simples de desejo vazio. Desejos que não têm limite natural. Desejos que nunca dizem basta. Desejos que se alimentam justamente da sua própria insatisfação. Fama, poder, admiração constante, comparação social. Essas coisas não possuem um ponto de chegada real, porque sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá alguém mais reconhecido, mais admirado, mais visível. Quando sua felicidade depende dessas medidas externas, sua paz passa a depender de um jogo que nunca termina. É por isso que Epicuro propôs algo radicalmente simples, mas profundamente libertador. Ele ensinou que nem todos os desejos são iguais. Alguns desejos são naturais e necessários. Outros são naturais, mas não necessários. E alguns são completamente vazios. Entender essa diferença muda tudo. Desejos naturais e necessários são aqueles ligados à sobrevivência e ao bem-estar básico. Comida, abrigo, descanso, amizade, tranquilidade. Eles são simples. E quando satisfeitos trazem uma sensação clara de completude. Você come e se sente satisfeito. Você descansa e recupera sua energia. Você conversa com um amigo e sente leveza. Esses desejos têm limite. Eles sabem parar. Já os desejos naturais, mas não necessários, são aqueles que trazem prazer, mas não são essenciais. Uma comida sofisticada. Uma casa maior. Algum conforto extra. Não há problema nesses desejos. O problema surge quando eles se tornam condição para a felicidade. Quando a mente começa a dizer: eu só estarei bem quando tiver isso. Porque nesse momento, o que era apenas um prazer se transforma em dependência. E então existem os desejos vazios. Esses são os mais perigosos. Porque não nascem da natureza humana. Eles nascem da comparação, da cultura, da necessidade de validação. São desejos que não têm fim.
Querer ser mais admirado, mais reconhecido, mais importante, mais superior. Esses desejos são como um recipiente furado. Quanto mais você tenta preencher, mais vazio ele parece ficar. Epicuro entendia algo muito profundo sobre a mente humana. Ele sabia que a felicidade não depende de expandir a vida indefinidamente, depende de simplificá-la. Isso não significa abandonar tudo. Não significa rejeitar o mundo. Significa aprender a distinguir o essencial do supérfluo. Porque quando você aprende a desejar apenas aquilo que realmente importa, algo extraordinário acontece. A vida fica mais leve, mais silenciosa, mais suficiente. De repente, pequenas coisas voltam a ter valor. Uma refeição simples. Um momento de descanso. Uma conversa verdadeira. Um dia tranquilo. Coisas que antes pareciam pequenas passam a revelar uma riqueza que sempre esteve ali, mas que a pressa da mente não permitia perceber. Epicuro acreditava que a verdadeira riqueza não é possuir muito, é precisar de pouco. Essa frase parece simples, mas se você realmente pensar sobre ela, ela desmonta grande parte da lógica da vida moderna. Porque o mundo ensina exatamente o contrário. Ele ensina que você precisa de mais para ser alguém. Mais sucesso, mais produtividade, mais visibilidade, mais resultados, mais conquistas. Mas quanto mais essa lógica se instala na mente, mais difícil se torna experimentar algo fundamental: contentamento. E sem contentamento, a vida vira uma corrida infinita. Epicuro, ao contrário, ensinava o caminho da suficiência. Ele acreditava que a paz nasce quando você percebe que já tem o suficiente para viver bem. E isso não é resignação. É liberdade. Porque quando você não precisa provar nada ao mundo, quando sua felicidade não depende de acumular mais e mais, algo dentro de você relaxa. A ansiedade diminui. A comparação perde força. E a mente começa a experimentar algo raro no mundo atual: tranquilidade. Epicuro chamava esse estado de ataraxia. Uma paz interior estável. Uma serenidade que não depende das flutuações do mundo externo. Mas essa paz não surge automaticamente. Ela exige um trabalho silencioso da consciência. Exige observar seus próprios desejos. Perguntar a si mesmo com honestidade: eu realmente preciso disso? Ou fui ensinado a acreditar que preciso? Essa pergunta tem um poder enorme. Porque muitas vezes você descobre que grande parte da pressão que sente não vem da vida em si. Vem de expectativas herdadas, ideias absorvidas, comparações silenciosas que foram se acumulando ao longo dos anos. E quando você começa a questionar esses desejos, algo curioso acontece. Alguns deles simplesmente perdem força. Eles deixam de parecer tão importantes. De repente, aquilo que parecia essencial revela-se apenas um ruído mental. E no lugar desse ruído surge espaço. Espaço para respirar. Espaço para viver. Espaço para perceber que talvez a vida não precise ser tão complicada quanto aprendemos a acreditar. Epicuro costumava viver de forma extremamente simples. Pão, água, algumas frutas. Conversas com amigos. Caminhadas. Reflexão. Ele não via isso como sacrifício. Via como liberdade. Porque quanto menos você depende de coisas externas para se sentir bem, mais independente sua felicidade se torna. Essa é uma das ideias mais poderosas da filosofia epicurista. A verdadeira liberdade não está em poder ter tudo. Está em não precisar de quase nada. E quando essa percepção amadurece dentro de você, o medo também começa a perder força. Porque muitos dos medos humanos estão ligados à perda. Medo de perder status. Medo de perder reconhecimento. Medo de perder conforto. Medo de perder aquilo que foi acumulado. Mas quando sua felicidade está baseada em coisas simples e acessíveis, esses medos diminuem. A vida deixa de parecer tão frágil. E a mente se torna mais estável. Mais centrada, mais serena.
Epicuro acreditava que o objetivo da filosofia não era criar teorias complexas. Era ajudar as pessoas a viver melhor, a viver com menos sofrimento desnecessário, a encontrar uma forma de paz que não dependesse de circunstâncias perfeitas. E essa talvez seja a grande lição esquecida no mundo atual. A vida não precisa ser grandiosa para ser boa. Ela precisa ser suficiente. No próximo bloco, vamos explorar um dos maiores obstáculos para essa serenidade interior: o medo. Especialmente dois medos que, segundo Epicuro, aprisionam profundamente a mente humana: o medo do futuro e o medo da morte. Quando esses medos dominam a mente, a vida se torna uma tentativa constante de controle. Mas quando aprendemos a compreendê-los, algo surpreendente acontece. A existência começa a parecer mais leve, mais clara, mais livre. Mas antes de compreender como viver com serenidade, Epicuro acreditava que era necessário enfrentar algo que silenciosamente governa grande parte da vida humana: o medo. Não apenas o medo imediato, aquele que sentimos diante de um perigo claro, mas os medos invisíveis, aqueles que vivem na mente, que moldam decisões, que criam ansiedade, que fazem a vida parecer mais pesada do que realmente é. Epicuro observava que muitos sofrimentos humanos não vêm de acontecimentos reais, mas de antecipações imaginadas. A mente projeta cenários, prevê perdas, cria possibilidades negativas, e então reage a essas projeções como se já fossem realidade. Assim nasce uma das formas mais comuns de inquietação humana: o medo do futuro. Quantas vezes você já se pegou preocupado com algo que ainda nem aconteceu? Um problema que talvez nunca exista. Uma perda que talvez nunca venha. Uma situação que a mente imagina repetidamente. Esse tipo de medo tem um efeito curioso. Ele rouba o presente. A mente deixa de viver o momento atual porque está ocupada tentando controlar aquilo que ainda não chegou. Epicuro dizia que isso é uma das grandes ilusões da mente humana: acreditar que é possível garantir completamente o futuro. Mas o futuro, por natureza, é incerto. Sempre foi. Sempre será. Tentar controlar todas as possibilidades é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você tenta apertar, mais ela escapa. Por isso Epicuro ensinava algo simples, mas profundamente libertador: a paz nasce quando aceitamos os limites do controle humano. Isso não significa viver de forma irresponsável. Não significa ignorar o amanhã. Significa apenas reconhecer que a vida possui um grau inevitável de imprevisibilidade. E lutar contra essa realidade apenas aumenta o sofrimento. Quando você aceita essa condição da existência, algo muda na forma como a mente se relaciona com o tempo. O futuro deixa de ser um território ameaçador. Ele se torna apenas aquilo que sempre foi: um campo aberto de possibilidades. Algumas boas, algumas difíceis, mas todas ainda inexistentes. E enquanto elas não chegam, existe apenas uma coisa real: o presente. Epicuro acreditava que uma mente sábia aprende a viver principalmente aqui, no agora. Não porque ignora o amanhã, mas porque entende que a vida só pode ser experimentada neste instante. O passado já terminou. O futuro ainda não existe. O único lugar onde a existência acontece é neste momento que você está vivendo. Mas existe um medo ainda mais profundo que, segundo Epicuro, influencia silenciosamente quase todas as inquietações humanas: o medo da morte. Poucos assuntos geram tanto desconforto quanto esse. Muitas pessoas evitam pensar sobre isso. Desviam o olhar. Mudam de assunto. Criam distrações. Mas Epicuro acreditava que justamente evitar esse pensamento fortalece o medo. Porque aquilo que permanece nas sombras da mente tende a crescer. Tende a se tornar maior do que realmente é. Por isso ele propôs algo corajoso: olhar diretamente para essa questão. Não de forma dramática. Não de forma angustiante. Mas com clareza filosófica. Epicuro fazia uma reflexão extremamente simples. Ele dizia:
A morte não é nada para nós. Essa frase pode parecer estranha à primeira vista, mas a lógica por trás dela é surpreendentemente clara. Todo bem e todo mal que experimentamos dependem da sensação. Sentimos prazer. Sentimos dor. Sentimos alegria. Sentimos tristeza. A experiência da vida depende da capacidade de sentir. Mas a morte é justamente a ausência completa de sensação. Quando ela chega, não existe mais alguém ali para experimentá-la. Epicuro explicava isso de forma quase matemática. Enquanto estamos vivos, a morte ainda não está presente. E quando a morte chega, nós já não estamos mais aqui. Nunca coexistimos com ela. Por isso ele concluía: não faz sentido temer algo que nunca será realmente experimentado. Esse raciocínio não pretende diminuir o valor da vida. Na verdade, faz exatamente o contrário. Ele revela algo profundamente libertador. Se a morte não é uma experiência que iremos sofrer, então grande parte da ansiedade associada a ela é criada apenas pela imaginação, pela antecipação, pelas histórias que a mente conta. Epicuro acreditava que compreender isso traz uma consequência importante. Quando o medo da morte diminui, a vida se torna mais leve. Porque muitas decisões humanas são guiadas por esse medo silencioso. A busca obsessiva por fama, por legado, por reconhecimento eterno, por deixar marcas grandiosas no mundo. Tudo isso muitas vezes nasce da tentativa de vencer simbolicamente a morte. Mas Epicuro questionava essa necessidade. Ele perguntava: por que transformar a vida numa corrida pela imortalidade simbólica? A vida já é preciosa exatamente porque é limitada. Assim como um dia bonito se torna especial justamente porque termina. Assim como uma estação do ano tem valor porque não dura para sempre. A finitude não diminui o valor da existência. Ela dá significado ao tempo. Quando você entende isso, a relação com a vida muda. Você começa a perceber que o objetivo não é viver para sempre. É viver bem enquanto se vive. E viver bem para Epicuro não significava acumular conquistas extraordinárias. Significava algo muito mais simples. Uma mente tranquila. Um corpo sem sofrimento desnecessário. Amizades sinceras. Prazeres simples. E liberdade interior. Epicuro acreditava profundamente no valor da amizade. Para ele, poucas coisas eram tão importantes quanto compartilhar a vida com pessoas que trazem paz à mente. Num mundo cheio de competição e comparação, ele via a amizade como um refúgio. Um espaço onde o ser humano pode existir sem máscaras, sem disputas, sem necessidade de provar valor. A amizade verdadeira cria uma sensação rara de segurança emocional. Ela lembra que não estamos sozinhos na experiência da vida. E essa sensação tem um poder enorme. Ela reduz o medo. Reduz a ansiedade. Reduz a sensação de isolamento que tantas pessoas sentem no mundo moderno. Epicuro costumava dizer que entre todas as coisas que a sabedoria proporciona para a felicidade, a maior delas é a amizade. Não riqueza. Não fama. Não poder. Amizade. Porque amigos verdadeiros multiplicam os momentos bons e suavizam os momentos difíceis. Eles transformam a vida em algo compartilhado. Algo humano. Algo mais leve. Quando juntamos todas essas ideias, começamos a perceber que a filosofia de Epicuro não era sobre excessos de prazer, como muitas vezes se imagina. Ela era sobre libertação do sofrimento desnecessário. Libertação do medo. Libertação dos desejos intermináveis. Libertação da comparação constante. Libertação da ansiedade sobre o futuro. Quando essas correntes invisíveis começam a se soltar, algo surpreendente acontece. A vida volta a parecer simples. Não no sentido de ser fácil, mas no sentido de ser compreensível. Respirar. Comer. Descansar. Conversar. Pensar. Sentir. Estar presente. Essas coisas sempre estiveram disponíveis. Mas muitas vezes passam despercebidas porque a mente está ocupada perseguindo algo distante.
Epicuro nos lembra que talvez a felicidade não esteja escondida em algum lugar extraordinário. Talvez ela esteja aqui, nas coisas que sempre estiveram ao alcance, esperando apenas uma mente tranquila o suficiente para percebê-las. E quando essa tranquilidade começa a surgir, uma nova forma de liberdade aparece. A liberdade de viver sem pressa, sem comparações constantes, sem a necessidade de transformar cada momento em uma conquista. Apenas viver, com consciência, com simplicidade, com serenidade. Porque no final, Epicuro acreditava em algo profundamente humano. Uma vida boa não é aquela que parece grandiosa para os outros. É aquela que se torna tranquila para quem a vive. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, exploramos ideias da filosofia, da psicologia e da sabedoria antiga que ajudam a enxergar a vida com mais clareza, menos ansiedade e mais liberdade interior. E se essas palavras ressoaram com algo dentro de você, talvez seja porque, no fundo, todos nós estamos procurando a mesma coisa que Epicuro procurava há mais de 2000 anos. Uma vida simples, mas profundamente em paz.